Olá, eu sou o Tom. É uma alegria imensa estar aqui de novo, estar com vocês nessa terceira aula, compartilhando da Palavra de Deus. Juntos vamos aprender muito mais sobre o Senhor que se revelou a nós e Ele escolheu se revelar. Foi isso que nós aprendemos na aula passada. Na aula passada nós entendemos que Deus quis se revelar a nós de uma forma especial. E essa forma especial é principalmente através da Palavra de Deus. E é disso que nós vamos começar a tratar agora. Nas próximas duas aulas, essa e a próxima, nós vamos falar sobre a doutrina das Escrituras. Qual a importância da doutrina das Escrituras? Nós vamos entender os princípios de autoridade, falibilidade e como que as Escrituras elas foram formadas. Buscaremos entender por que nós podemos, de fato, confiar na Palavra de Deus como sendo Palavra de Deus. E confiar na Bíblia dessa forma. Porque nós entendemos na aula passada que a Palavra de Deus é a fonte de revelação. Então, entender como ela foi formada e como ela chegou a nós, quais são os princípios por trás dela, é fundamental. A compreensão de uma teologia como um todo, de uma base teológica, seria muito difícil sem uma palavra de Deus que fosse coesa, que fosse coerente, e Deus foi quem orquestrou tudo isso. Deus foi quem supervisionou e guiou todo esse processo. Então, dificilmente conseguiríamos construir uma teologia coerente e eficaz para transformar as nossas vidas sem essa base. Então, apesar da autoridade da Palavra de Deus ser inspirada, ser algo que era evidente desde o princípio, houve e há até hoje muitas tentativas de invalidá-la ou de tornar ela com autoridade menor do que ela tem. E é por isso que começar tratando da autoridade das Escrituras, dos princípios de inerrância, de infalibilidade, de inspiração divina da Palavra de Deus é essencial. A reforma iniciada por Lutero no século XVI foi fundamental para o resgate da autoridade das Escrituras, pois apesar da causa material da reforma não ter sido a Palavra de Deus, mas sim a justificação somente pela fé, havia uma problemática muito maior por trás desse assunto, a questão da autoridade. Na verdade, a autoridade, o questionamento da autoridade foi o que levou realmente a uma busca por uma reforma e o que levou, consequentemente, à saída de Martinho Lutero da Igreja Católica. Quando estudarmos mais sobre a história da Igreja, nós vamos entrar com mais detalhes sobre isso, mas sempre nós vamos tratar um pouco sobre a história da Igreja, porque a teologia como nós temos hoje, ela passa fundamentalmente por isso. Então, o que eu queria começar falando é justamente sobre esse ponto com relação a Martinho Lutero. As ideias de Martinho Lutero não condiziam com as reivindicações de autoridade que a Bíblia e que o papado faziam naquela época. É importante entender que a Igreja e o Papa se colocavam num patamar de autoridade semelhante das Escrituras. E foi desse conflito que surgiu um dos maiores slogans da Reforma, que é o Sola Scriptura, ou somente a Escritura, que buscou retornar à autoridade da Bíblia, pois somente ela poderia constranger a nossa consciência. É importante a gente pontuar que o objetivo de Lutero não era descredenciar a Igreja, a autoridade da Igreja ou dos concílios, por exemplo, mas colocar ela no devido lugar, pois ela tinha tomado um lugar que só pertencia a Deus e a sua palavra. Então vamos falar justamente sobre autoria e autoridade. Na visão dos reformadores, estava claro que o autor supremo da Bíblia não eram os escritores humanos. Paulo, Lucas, Jeremias, Moisés e todos os outros autores entendiam que eles não eram os detentores
da autoria, mas o detentor supremo da autoria era o Senhor. Como nós vimos anteriormente, na aula passada, nós entendemos que os profetas e os apóstolos declaravam-se apenas proclamadores da mensagem divina. Existem duas expressões latinas que nos ajudam a definir essa relação. É o verbum dei, que se refere à palavra de Deus, e o vox dei, que se refere à voz de Deus. Embora Deus não tenha escrito pessoalmente, elas eram entregues diretamente dos céus pelos seus escolhidos para tal obra. Então Deus escolheu, levantou homens para escrever o que ele queria. Veio diretamente dele, foi um desejo dele, e não dos homens em buscar alguma coisa. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós vamos encontrar o seguinte texto: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem com a nossa vida. Veja, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Aqui Paulo não só está fazendo referência ao Antigo Testamento, como por extensão ele inclui a própria palavra e dos apóstolos. Veja, Escritura se refere justamente a escritos, o que para o judeu da época era uma referência clara à Bíblia hebraica do Antigo Testamento. Nessa passagem, os escritos de Paulo, dos apóstolos e do Antigo Testamento foram colocados em mesmo pé de autoridade. Os apóstolos reivindicam essa autoridade, afirmando que estavam entregando uma mensagem de Deus comunicada a eles por meio do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo era quem, por graça, usou esses homens para trazer essas palavras para nós. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, por exemplo, inclui os escritos de Paulo com o restante das Escrituras. O próprio Paulo tinha consciência da própria autoridade para emitir revelação. Eles, em certos momentos, declarou ordens vindo do Senhor, como por exemplo a gente vai encontrar lá em 1 Coríntios 7:10, onde ele vai falar algo para a igreja de Coríntios e ele vai usar a seguinte frase: porém, tenho uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. Então, claramente ele entendia que o que ele estava trazendo não era algo que vinha do coração dele, mas vinha do Senhor. Inclusive, em alguns momentos, ele vai fazer até essa distinção. Olha, isso é uma orientação minha. Não, isso aqui é a palavra, Deus quem está mandando, certo? O próximo ponto, que na verdade é o ponto central dessa primeira parte, é com relação a inspirada, o termo palavra inspirada. Há uma interpretação histórica para o termo usado por Paulo de ser inspirada. Contudo, por usar esse termo, ela é entendida de uma forma que perde um pouco o objetivo de como está lá nas Escrituras, nos originais. Contudo, significa, na verdade, soprada por Deus. A palavra é como sendo a fonte de revelação. Então, inspirada tem muito mais a ver com quem revelou, com quem soprou, que foi o próprio Deus. A palavra foi soprada para fora. Então, tecnicamente, a melhor expressão para definir isso seria expirada por Deus. Paulo está, na verdade, querendo enfatizar a origem suprema das Escrituras, que é o Senhor. A inspiração é um conceito que fala da obra do Espírito Santo. A Bíblia é clara que o que está revelado nela não é resultado da iniciativa humana, mas divina. Não sabemos ao certo como é que Deus planejou e organizou as coisas, como é que ele fez, mas uma coisa nós temos certeza:
Os autores não estavam escrevendo pelo próprio poder, mas pela ação divina do Espírito Santo. Vai ser evidente que nós vamos ver através dos escritos a personalidade dos escritores, os vocabulários, os interesses dos seus autores. É tanto que nós vamos ver de um texto para o outro há algumas diferenças na forma de escrever, no desejo de falar de algo, no modo, na emoção com que eles falavam das coisas. Isso é importante até para distinguir quem foi que escreveu, né? Mas só é possível ter uma palavra tão coerente e tão coesa porque foi supervisionada, coordenada e planejada pelo Senhor e não por homens. Cada palavra ela é importante na palavra de Deus. Ao longo da história da igreja, há um entendimento de que a inspiração ela foi verbal, ou seja, a Bíblia não é um simples registro humano, não é um simples livro como qualquer outro. Ela está carregada de aspectos históricos, culturais, situacionais. Então, por isso é fundamental essa dedicação da teologia em entender os significados a partir dos originais de grego e hebraico. Às vezes as pessoas acham que isso é muito preciosismo, mas entender que foram palavras carregadas de algo muito mais do que um texto qualquer. Elas tinham um objetivo específico e ela estava muito distante. Quando formos falar sobre princípios de interpretação, lá na frente, na parte mais de teologia bíblica, nós vamos entender por que entender a cada significado é importante. Cada palavra carrega a outorga do autor supremo, que é Jesus Cristo. Então veja, cada palavra tem um peso. Sempre que Jesus faz referência às Escrituras, ela coloca numa posição de autoridade. A Bíblia, ela não é apenas um livro de registros que foi deixado para ser interpretado de qualquer jeito. Ela mesmo dá os seus próprios parâmetros para a interpretação. A começar por Jesus, que em diversos momentos interpretou coisas relacionadas ao Antigo Testamento, usando ele como a revelação daquilo e mostrando como aquilo significava. Em diversos momentos dos evangelhos, a gente vai ver Jesus interpretando a palavra de Deus. A gente vai ver também depois os apóstolos, Pedro, Paulo, interpretando o que a palavra de Deus está dizendo. A partir daí surgiu um slogan muito famoso, uma frase muito famosa na teologia, que é: a Bíblia ela é intérprete de si mesma. Veja, a palavra de Deus ela é tão completa que até o modo como ela deve ser interpretada, ela se dá exemplo. As Escrituras não somente dão testemunho da verdade, mas ela também é a verdade. Dela que vem a verdadeira palavra de Deus. A segunda parte da aula de hoje eu quero me dedicar a falar da infalibilidade e da inerrância das Escrituras. Esses são conceitos muito caros para a palavra de Deus, especialmente hoje em dia, onde há uma subjetividade muito grande em torno do que a palavra de Deus declara. A infalibilidade e a inerrância das Escrituras foram um consenso ao longo da história da Igreja, mas a partir do século XIX e do século XX, com o surgimento da alta crítica, a inspiração, a infalibilidade e a inerrância passou a ser questionada. Críticos passaram a alegar que esses conceitos eram conceitos criados no protestantismo do século XVII. Eram, na verdade, um construto social e que nem os autores bíblicos e nem mesmo os reformadores levavam isso em conta, essa questão da inerrância. Contudo, esse é um argumento que não se sustenta, pois os reformadores declaram que a Bíblia não há erro. Os pais da igreja, que são as testemunhas mais próximas dos escritores bíblicos, também fizeram as afirmações declarando ela como inerrante. Claro que a expressão inerrante
infalível, ela surgiu a partir da história da igreja, mas o conceito por trás das palavras já é evidente desde o princípio. Entre eles temos pessoas importantes na história da igreja, como Tertuliano, Irineu e especialmente Agostinho. Para eles era muito claro o entendimento de infalibilidade e de inerrância das Escrituras. A igreja precisa reivindicar a inspiração inerrante e trazer a palavra para o centro dela. Para tratarmos um pouco mais sobre a questão da inerrância e da infalibilidade, nós precisamos definir esses termos, pois há uma diferença linguística nos termos infalível e inerrante, onde infalível estaria acima de inerrante, pois um trata da questão de não poder cometer erros, ou não ter a capacidade de cometer erros, e a outra trata de não ter cometido erros. E essa confusão acabou gerando algumas interpretações erradas com relação a esse conceito. O principal deles é o conceito chamado de inerrância limitada, que na verdade ela tem se popularizado muito nos nossos dias, pois ela defende que a Bíblia só tem autoridade quanto à fé e à prática religiosa. No restante das questões, como cultura e como ciência, ela não merece crédito. Quantas vezes você já ouviu? Não, porque a palavra de Deus ela é relevante, ela é importante para as coisas da igreja, para as coisas das crenças, mas para o resto da vida ela não tem muita utilidade. Se isso fosse verdade, ela perderia sua relevância, especialmente para uma visão cristã de mundo, o que nós vamos conhecer como cosmovisão. Como é que eu posso estabelecer um princípio de cosmovisão cristã se eu levo em conta que o que a palavra de Deus fala sobre o mundo não tem relevância? Então, esse é um ponto fundamental. Estabelecer que a palavra de Deus ela é infalível e inerrante como um todo, porque não foi através de homens, mas foi através do Senhor. E isso engata no nosso último ponto que eu quero tratar, que é com relação à autoridade de Cristo. Pois, se nós defendemos a autoridade de Cristo, precisamos defender a autoridade da palavra, porque o próprio Jesus o fez. Precisamos entender que a autoridade bíblica ela está ancorada na autoridade do próprio Cristo, pois ele mesmo ensinou a inerrância bíblica. Não há disputas sérias dentro da teologia quanto a esse ponto. De liberais a conservadores, todos eles concordam que o Jesus histórico, aquele que esteve presente na Terra, acreditava e ensinava as Escrituras sob um olhar elevado e sublime, comum no judaísmo do primeiro século. Exemplos da visão de Cristo com relação à palavra, nós vamos encontrar em alguns textos fundamentais. Eu queria pegar 3 textos onde Jesus vai declarar a palavra de Deus, colocando ela num lugar de autoridade. O primeiro deles é Mateus 5,18, onde ele diz o seguinte: Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra, nem o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Veja, a lei aqui, nós vamos entender quando tratarmos sobre interpretação, ela não se refere à lei como os 10 mandamentos, por exemplo, mas ela se refere justamente à palavra de Deus, especialmente à Torá, no caso. João 10,35 fala o seguinte: E vocês sabem que as Escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses. Veja, vocês sabem que as Escrituras não podem ser alteradas. João 17,17 vai falar o seguinte: consagra-os na verdade que é a tua palavra. Então observe, Jesus ele é muito claro em dizer que a palavra ela é a verdade. Ela é a verdade vinda do Senhor.
Em diversos momentos, Jesus ainda apoia os escritos do Antigo Testamento, dizendo está escrito. O está escrito ele é um termo técnico que se referia às escrituras sagradas. Toda vez que os judeus declaravam algo como está escrito, estava no consciente dos judeus que ele estava se referindo a algo que estava dentro da palavra do Antigo Testamento. Nenhum mestre ou profeta teve maior influência ou autoridade que Jesus de Nazaré. E se admitirmos que ele errou em outorgar a infalibilidade e a autoridade das Escrituras, então, por consequência, não se deve levar a sério nada do que Jesus falou e nada do que Jesus ensinou. Não há como dissociar a autoridade de Jesus da autoridade das Escrituras Sagradas. Ter isso claro é importante, pois há um movimento que tenta afirmar que Jesus ele estava correto quanto às coisas celestiais, mas errado quanto às coisas terrenas. Mais uma vez, esse assunto voltando à tona. João 3,12 diz o seguinte: se vocês não creem em mim quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? A Bíblia ela é suficiente em dar informação histórica e confiável para compreender Jesus como um profeta. E os seus ensinos são confiáveis. E esse mesmo Jesus ensinou a confiabilidade total das Escrituras, pois ela é a palavra de Deus. Esta é a palavra que deve estar cravada em nossos corações. Precisamos levar ela para frente e não abrir mão desses princípios que nós tratamos: inerrância, infalibilidade, inspiração das Escrituras. A partir da próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre a palavra de Deus e sobre outras questões, como canonicidade, como autoridade, mas por enquanto eu quero que você leve isso em mente. A palavra que nós pregamos, ela tem autoridade para servir para a nossa vida como cristão e gerar transformação em nossos corações. Fique com Deus e eu aguardo vocês na próxima aula.